Olá, estudantes, em especial os alunos do segundo EJA, turmas A e B, da Escola Estadual de Ensino Médio, Dr. Dionísio Bens de Carvalho. Saudações a todos! Hoje, 28 de outubro de 2020, iremos fazer um balanço das atividades, principalmente das últimas atividades, né, sobre o assunto de química orgânica, tá? E, obviamente, uma revisão da semana passada, né, das aulas anteriores, tá bom? Então, através disso, desejo a todos bons estudos. A gente deve saber que a química orgânica vai estudar os compostos orgânicos. Compostos, essa palavra composto significa mistura, substâncias, elementos, tá? Enfim, compostos orgânicos são aqueles que possuem, né, na sua mistura, nos elementos químicos, o átomo de carbono. Então é obrigatório ter o átomo de carbono. Porém, esse átomo de carbono vai estar acompanhado com o átomo de hidrogênio. Repare aqui nessa imagem que nós temos a letra C, que representa o átomo de carbono, e a letra H, que representa o átomo de hidrogênio. Tá? Então, renomeando a explicação, os compostos orgânicos, né, os elementos orgânicos, são aqueles que devem possuir átomo de carbono juntamente com o átomo de hidrogênio. É obrigatório ter também um átomo de hidrogênio, tá? Então, se uma molécula possuir átomo de carbono junto com o átomo de hidrogênio, você pode saber que aquela molécula aí é um composto orgânico. Então, a manteiga que você consome todos os dias, o açúcar, o óleo de cozinha, né, o arroz, o feijão, tudo isso são compostos orgânicos, porque o açúcar que você consome possui átomo de carbono juntamente com o átomo de hidrogênio. Não só de comer, mas, por exemplo, o gás de cozinha, né, tá, que fica dentro do botijão de gás, também é um composto orgânico. Da mesma forma que a gasolina, o óleo diesel, né, o petróleo de forma geral, também é um composto orgânico, tá? Porque a gasolina também possui átomo de carbono com um átomo de hidrogênio, tá? E o que você deve saber que já que possui os compostos orgânicos possuem o átomo de carbono juntamente com o átomo de hidrogênio, como é que esses dois átomos ficam unidos, ou seja, ficam ligados, tá? Então o que acontece? O átomo de carbono, ele precisa de 4 elétrons para ficar estáveis, tá? Então ele precisa receber 4 elétrons da mesma forma que ele consegue compartilhar 4 elétrons, tá bom? É uma parceria entre o átomo de carbono com o átomo de hidrogênio. Então o que vai acontecer? O átomo de hidrogênio só pode compartilhar e fornecer um elétron, tá bom? Então o átomo de hidrogênio só pode compartilhar um elétron. Só que o átomo de carbono precisa de 4 elétrons, da mesma forma que ele consegue compartilhar 4 elétrons também. Tá? Então, é como se fosse, por exemplo, duas pessoas que a primeira pessoa tem R$ 1 e que a segunda pessoa tem R$ 4, tá? Então, o que acontece? Essa primeira pessoa ele precisa de mais R$ 1 para ficar estável, para ficar com as dívidas pagas, por exemplo, tá bom? Então, o que vai acontecer? Ele vai atrás da segunda pessoa só para pedir R$ 1 emprestado. Enquanto, da mesma forma que ele pede R$ 1 emprestado, o único real que ele tem, ele também empresta para a segunda pessoa. Tá? É uma parceria. Da mesma forma que ele doa um elétron, ele recebe um elétron. Então, por isso que a gente fala compartilhamento de elétron, porque da mesma forma que ele está doando, ele está recebendo, tá? Então, o hidrogênio, ele vai doar o seu único elétron, da mesma forma que ele vai receber o elétron do carbono, tá? É um compartilhamento aí. Então, o carbono precisa de 4 e o hidrogênio precisa de 1 elétron. Como é que você identifica isso? Através dessas setas, desses riscos, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, a letra H. Nós temos aqui a letra H, tá? Que esse traço bem aqui, que eu estou riscando neste momento, mostra o compartilhamento de elétron.
ou seja, o H está unido com a letra C. O H está unido com o C. Como é que você sabe disso? Através desse traço aqui. Quando tem esse traço, mostra que o H está ligado com o C, ou seja, está unido com o C. E esse único traço representa que está compartilhando um elétron, tá? Caso contrário, caso vocês verem dois traços, por exemplo aqui, ó, nessa imagem bem aqui, ó, entre os dois átomos de carbono, nós temos o C e outro lado nós temos o C. Esses dois átomos de carbono estão unidos, ligados. Como é que você liga? Colocando um traço. Porém, nesse caso aqui, a gente tem dois traços. O que isso quer dizer? Que esses carbonos estão compartilhando dois elétrons, tá? Então, eles, da mesma forma que eles estão unidos entre si, eles estão ligados entre si, eles estão compartilhando dois elétrons, tá? Quando você vê três traços, aqui nessa imagem bem aqui, ó, entre os átomos de carbono, nós temos o C de um lado e o C do outro, tá? Nós temos aqui três traços, que isso quer dizer que entre esses dois carbonos estão compartilhando 3 elétrons. Olha só, vamos pegar aqui, ó, este primeiro carbono aqui, ó. Esse primeiro carbono que eu estou riscando neste momento, tá? Este primeiro carbono tá aqui, ó. Que eu botei aqui embaixo, tá bom? Este primeiro carbono, ele já recebeu 3 elétrons do segundo carbono. Só que ele precisa mais de um elétron para ficar estável. Lembra que o carbono precisa de 4 elétrons. Da onde que vem esse outro elétron? Vem do átomo de hidrogênio, que fica do lado. Então o carbono fica com 1, 2, 3... 4 elétrons compartilhados, 3 elétrons do segundo carbono e 1 elétron do átomo de hidrogênio, tá? Com isso ele consegue ficar estável. Então, não existe compartilhamento entre carbonos com 4 elétrons. Por quê? Olha só. Ah, professor, já que o carbono precisa de 4 elétrons, então é só botar 2 carbonos e colocar aqui, ó, 4 setinhas. Isso acontece? Claro que não, isso não existe. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai estar excluindo o átomo de hidrogênio, tá? Então o hidrogênio não vai entrar nessa forma molecular aqui. Então o que acontece? Se você fizer isso, o hidrogênio não entra, tá? Que já esse carbono aqui já tá estável devido ao compartilhamento com 4 elétrons com o segundo carbono. Porém, os elementos da química orgânica, os compostos orgânicos, precisa também do átomo de hidrogênio. Então, na verdade, é carbono e hidrogênio. Então, se você fizer isso, compartilhamento de 4 elétrons entre átomos de carbono, você vai estar excluindo o átomo de hidrogênio. Aí já não é mais composto orgânico, tá bom? Então, através disto, que a gente vai fazer agora o balanço da atividade número 3, a terceira atividade, a penúltima atividade de química, tá? Atividade número 3. Nessa penúltima atividade de química, eu peguei das questões, de todas as questões, eu peguei a questão que teve mais erros, tá? Em forma geral, a turma mais... Qual foi a questão que a turma mais erraram nessa atividade número 3? Foi essa questão bem aqui, ó, que diz a seguinte questão. Veja a imagem mostrando uma fórmula estrutural e após isso, de acordo com essa fórmula estrutural, a ligação entre o carbono é do tipo. Olha só apenas 25% dos alunos, tá? Só 25% dos alunos que acertaram essa questão. Então o que acontece? As demais questões, a grande maioria, ou quase todos os alunos da turma, tanto do segundo EJA A como segundo EJA B, tiveram sucesso, tá? As demais questões, todos os alunos tiveram grandes acertos. Apenas essa única questão que, na verdade, 75% da turma erraram essa questão, tá? Só 25% que acertou. O que diz essa questão aqui, ó? Você deve reparar nesta fórmula estrutural, tá? Nós temos aqui, ó, hidrogênio ligado com carbono e compartilhamento de 4 elétrons entre carbonos. E diz o seguinte, ó, sobre a ligação entre carbonos, é do tipo que? Simples, pois só tem um elétron? Não. Ele é dupla, pois só tem 2 elétrons? Também não. Você deve reparar entre os átomos de carbono, tá? Tá bem aqui a questão, entre os carbonos. Entre os carbonos nós temos quantos traços? Nós temos, bota aqui, ó, letra C e letra C. Nós temos quantos traços? 1, 2, 3, 4, tá? Quantos compartilhamentos de elétrons nós temos aqui? 4 compartilhamentos. Então, ela é o quê? Simples? Não, porque tem 4 traços aqui.
Dupla? Não, porque temos 4. Se fosse duplas, ia ser o quê? 2 traços, tá bom? Ela é quádrupla, pois tem 4 elétrons compartilhados, ou não existe compartilhamento de 4 elétrons entre carbono. Qual a alternativa correta? É a última questão, tá bom? Porque não existe compartilhamento de 4 elétrons entre átomos de carbono, tá? Teve gente que marcou essa questão aqui, ó, quádrupla, teve gente que marcou dupla e teve gente que marcou simples, tá? Eu acho que reparou só entre o átomo de hidrogênio com o átomo de carbono, tá? A questão estava bem clara, entre os átomos de carbono, tá? Não existe compartilhamento entre átomos de carbono com 4 elétrons, tá bom? Depois disso, a gente começa. Na semana passada a gente teve sobre um novo assunto chamado cadeias carbônicas, tá? Nas cadeias carbônicas a gente deve saber que nós temos 4 tipos de ligação: a simples, a dupla e a tripla. Simples é o quê? Que ligação entre carbonos. Então você deve reparar entre as letras C, entre os átomos de carbono. Quantos traços nós temos entre as letras C? Só um traço. Então, se tiver só um traço, é uma ligação simples. Entre as letras C aqui, ó. Quantos traços nós temos entre as letras C? Nós temos 2 traços, tá? Se a gente tem 2 traços, isso mostra que é uma ligação dupla, tá? De 2 elétrons compartilhados. E entre a letra C, bem aqui, ó, entre os átomos de carbono, nós temos quantos traços? Nós temos 3 traços. Se tiver 3 traços, é uma ligação que tripla. Tripla refere-se a 3. 3 compartilhamentos de elétron entre átomos de carbono, tá bom? Você não vai reparar entre o átomo de carbono com o átomo de hidrogênio, e sim entre os átomos de carbono, tá? E nas cadeias carbônicas nós temos aqui, ó, o famoso, pode ter também o famoso heteroátomo. O que é o heteroátomo? É quando você vê numa forma estrutural, tá? Um átomo diferente da letra C e da letra H. Então aqui nessa fórmula aqui nós temos a letra O. Essa letra O significa o átomo de oxigênio, tá? Então nessa molécula aqui, nessa molécula orgânica, nós temos átomo de carbono, átomo de hidrogênio, que deve ter também, e nós temos o átomo de oxigênio, a letra O. Então, essa letra O é o famoso heteroátomo. Hétero quer dizer diferente. Então, heteroátomo significa átomo diferente. Diferente de quem? Diferente do carbono e diferente do hidrogênio, tá? E sobre a classificação das cadeias carbônicas, nós temos 3 tipos: as alifática, cíclica e a mista. A alifática são as cadeias, é a cadeia aberta, tá? É como se fosse, vamos imaginar, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar essa imagem bem aqui, vamos imaginar que fosse várias pessoas, tá? De mãos dadas, tá bom? Só que acontece, essas pessoas estão de mão dadas de forma linear, né? Em forma de fila. Tá? Então essa última pessoa aqui, ó, ela fica com a mão solta, tá bom? Fica com a mão livre. E quando você vê isto entre os carbonos, vamos imaginar que cada pessoa dessa é um átomo de carbono, tá? Quando você vê isso, é uma cadeia aberta. Repara aqui, ó, que este último carbono que eu estou riscando neste momento está, entre aspas, com a mão livre. Então, quando você vê isso, é uma cadeia aberta, tá? O que é uma cadeia fechada? Que é a famosa cíclica, recebe o nome de cíclica. É como, vamos imaginar que essas mesmas pessoas que estão aqui, ó, tá? Tivessem de mão dadas, porém, em forma de círculo, né? Fazer aquele famoso círculo de mão dadas, tá? Aquele círculo de várias pessoas, cada um dando uma mão para outra, tá? Até fechar aquele círculo. Então o que acontece? Vamos imaginar que cada pessoa desse círculo é um átomo de carbono. Então quando o átomo de carbono está fechando o círculo, recebe o nome de cíclica. Então pode ser o formato redondo, triangular, quadrado, enfim, os átomos de carbono estão fechados, tá? Entre eles, tá bom? Então quando isso acontece, é uma cadeia fechada, recebe o nome de cíclica. O que é uma mista? É quando nós temos uma cadeia fechada juntamente com uma cadeia aberta, ou seja, é cíclica juntamente com alifática, tá? Aí o que acontece? Quanto à disposição dos átomos, as cadeias alifáticas, tá? Ou seja, as abertas, podem ser normais ou ramificadas. O que é normal? Quando nós só temos essa forma linear aqui, ó, nós só temos entre os átomos de carbono
e não tem nada em cima dele. O que é o ramificado? É que, repara o seguinte, ó, nós temos os átomos de carbono e em cima do carbono nós temos o quê? Um outro carbono, tá? Ou seja, tem carbonos embaixo e em cima, ou se não somente em cima ou somente embaixo, tá? Quando tiver um outro átomo de carbono em cima de um carbono, é o ramificado, tá tendo ramos, como se fossem ramos de árvore, tá? Então repare aqui, ó, que nós temos o átomo de carbono e em cima dele nós temos um outro átomo de carbono, tá? Então quando isso acontece, recebe o nome de ramificada, tá? Quanto à natureza de seus átomos, as cadeias alifáticas e acíclicas podem ser homogêneas ou heterogêneas. O que são homogêneas? São as cadeias que só possuem átomo de carbono. Então, só quando você vê só a letra C, tá? Pode ser aberta ou fechada, ela é homogênea. Repare o que é o seguinte, ó, nós temos aqui uma cadeia aberta, tá? Uma alifática, que você vê nessa cadeia aberta somente letra C. Quando você só vê letra C e letra H, obviamente, tá? Só letra C e letra H, ela é homogênea, porque só tem carbono. Quando você vê uma cíclica, por exemplo, conforme essa imagem que eu estou riscando neste momento aqui, ó, só temos letra C, tá? Só letra C. Nessa outra aqui, nós temos só letra C e letra H. Quando isso acontece, ela é uma homogênea. Caso contrário, quando você vê um heteroátomo, repare nessa imagem aqui embaixo aqui, ó, nós temos o átomo de oxigênio. Quando você vê um átomo diferente do carbono e do hidrogênio, que é o famoso heteroátomo, recebe o nome de heterogênea. Heterogênea porque tem o heteroátomo, tá? Na molécula. Então é o seguinte, nessa outra imagem aqui, nós temos aqui a letra C e letra O. Então essa letra O é um átomo diferente da letra C e da letra H. Quando você vê uma letra diferente da letra C e da letra H, é uma cadeia heterogênea, tá bom? Pode ser letra N, pode ser letra S. Se você vê uma letra diferente da letra C e da letra H, ela é uma cadeia, é uma molécula heterogênea, tá? Porque tem um átomo diferente aí, tá bom? Quanto à ligação entre os átomos, as cadeias alifáticas e acíclicas podem ser saturadas ou insaturadas. Quem são as saturadas? É que quando entre os carbonos só tem ligação simples, ó, possui só simples ligação, tá? Aqui, ó, nós temos aqui nessa imagem bem aqui, ó, que eu estou riscando neste momento. Nós temos letra H com a letra C e nós só temos o quê? Só um único traço, ó. Entre as letras C, possuímos só um traço. Então, se você ver só um traço em cada átomo que está aí, ou seja, só um compartilhamento de elétrons, só um traço, é uma cadeia saturada, tá? Aqui nessa outra imagem aqui, ó, nós temos a letra C, um traço com outra letra C, ligado com outro carbono e assim vai. Você só vê um único traço. Quando você vê só um traço, é uma cadeia saturada. Caso contrário, se você vê dois traços ou três traços entre os átomos de carbono, conforme essa imagem aqui, nós temos três traços, tá? Entre as letras C, nós temos três traços. Quando você vê três ou dois traços, é uma cadeia insaturada, tá? Porque possui dupla ou tripla ligação, tá bom? Então, através disso, a gente teve a atividade de número 4, que é a última atividade que foi apresentada na semana passada, ou seja, na quarta-feira passada, que foi dia 21 de outubro, tá? Sobre essa última atividade de química, atividade número 4, um foco principal foi nessa questão bem aqui, ó, que eu estou mostrando neste momento, tá? Que 41% dos alunos acertaram essa questão. Então, mais da metade, infelizmente, errou essa questão aqui, tá? Ah, professor, eu errei, o que eu faço? Não se preocupe, que eu não vou penalizar quem errou uma questão, tá? Eu gosto de fazer um balanço da turma para saber se a turma está aprendendo o assunto ou se está tendo alguma dificuldade em um determinado assunto ministrado, tá? Então, sobre essa atividade aqui, eu percebi que mais da metade acho que confundiu sobre questão das cadeias cíclicas e as cadeias alifáticas, tá? E cadeia mista. Cadeia alifática é a cadeia aberta. Lembra daquelas pessoas de mão dadas, tá? Em forma linear. Cada pessoa é um átomo de carbono. Se o primeiro e o último carbono tiver solto, né, tiver com as mãos livres, entre aspas, é uma cadeia alifática. Se tiver aquelas pessoas, que no caso são os átomos de carbono, formando aquele círculo, né, de mão dadas, é uma cadeia cíclica, tá?
E mista é quando nós temos o ciclo e o alifático ao mesmo tempo, tá bom? Então repare o seguinte, ó, na imagem a seguir, nós temos dois tipos de compostos orgânicos, tá? O composto 1 e o composto 2, tá? Com base em cada fórmula estrutural da imagem, qual a classificação dessas cadeias carbônicas? Então nós temos aqui, ó, o composto de número 1 e o composto de número 2, tá? Este composto de número 1, ele é o quê? Vamos pegar aqui, ó, o composto orgânico 1 possui cadeia mista, enquanto que o 2 possui cadeia cíclica. Este composto 1, vocês acham que é mista? É claro que não, por quê? Se fosse mista, ia ter algo fechado aqui também, né? Um formato de círculo nesta imagem. A gente não tem um formato de círculo aqui, tá? Então, nesse composto 1, todos eles são o quê? Abertos, tá? São alifáticos, tá? Não tem formato de círculo, nem de quadrado aí, e nem de triângulo, tá? No composto 2, tem esse formato de triângulo, ó. Entre os átomos de carbono, eles estão fechados no formato de triângulo. Vamos imaginar que cada átomo de carbono é uma pessoa, tá? Cada carbono aqui seja uma pessoa que esteja de mão dadas com outra, formando um círculo, tá? Pode ser triângulo, pode ser quadrado, pode ser redondo, enfim. Se os carbonos estiverem fechados entre eles, tá? Formando aquele círculo, é uma cadeia cíclica, tá? Então, qual é a alternativa correta? Essa penúltima aqui, ó. O composto orgânico 1 possui cadeia alifática, cadeia aberta, tá? E o composto 2 possui cadeia cíclica, tá? Cadeia fechada. Então, essa que é a alternativa correta, tá? Então, só foi de todas as questões da atividade, da última atividade da semana passada, só foi esta que a maioria errou, tá? As demais, 80% da turma acertou, tá? Teve grande sucesso. Isso mostra que a turma está aprendendo sobre o assunto. Que bom, tá bom? Então, nas próximas aulas, depois das próximas atividades, a gente continua com esse balanço para saber qual a alternativa, qual a questão que está tendo mais dificuldade. Com isso eu sei em que assunto tanto de química está tendo uma maior peso para poder explicar melhor sobre o assunto, tá bom, turma? Então, com isso, eu agradeço a participação de todos, desejo a todos um excelente dia. Nesta aula, tá? De hoje não vai ter atividade, somente semana que vem, né? Se assim puder, tá bom? Então, desejo a todos um excelente dia e a gente se vê em breve. Um forte abraço e até mais.